O Rafael pergunta: tem problema maturar queijos a temperatura ambiente em regiões mais quentes, né? Que é a nossa realidade aqui no Brasil? Problema não tem, desde que você ache cliente para comprar esse queijo. O que a gente entende é claro que essa questão cultural é muito importante, né? E no Brasil o queijo sempre foi deixado em temperatura ambiente porque a gente não tinha outra alternativa, mas tecnologicamente, cientificamente, a gente sabe que o queijo ele passa por processos de proteólise, lipólise e glicólise durante a sua cura. O que são esses processos? A proteína ela vai se decompondo em pedacinhos menores, em peptídeos e em aminoácidos. O açúcar, que é a lactose, ele vai se dividindo em pedacinhos menores, em lactatos, enfim. E os lipídios, que é a gordura, eles vão se dividindo também. Então, se você faz isso, se você deixa esse queijo numa temperatura ambiente, vamos dizer, numa temperatura de mais de 20 graus, todos esses processos vão acontecer de uma forma muito rápida. Se você deixa ele num ambiente mais frio, que é em torno de 10, 12 graus, você vai controlar melhor esse processo. Então, se você controla melhor, você vai ter processos mais finos, que vão liberar mais sabores diferentes, mais odores diferentes. Se você deixa isso numa temperatura ambiente de 30 graus, por exemplo, esse processo vai se passar muito rápido. E se além disso tiver num ambiente seco, o queijo vai secar muito rápido. Então, o sabor do queijo, ele pode apresentar gosto de ranço, gosto picante, se você deixa numa temperatura dessa, gosto de ranço, gosto picante, uma textura bem mais quebradiça. E mesmo às vezes sabores amargos, porque quando esses peptídeos são quebrados, se eles são quebrados de uma forma muito brusca, pode liberar sabores amargos. Então, não existe certo ou errado. Existe ação e reação. Se você faz um queijo, que você cura ele a temperatura ambiente, e você vende ele super bem, não muda nada desse queijo seu. Você está vendendo, tá bom. Agora, se você quer tentar, talvez, ver qual que é a potencialidade do seu leite, e seu leite pode render um queijo com outros sabores e outras coisas, aí talvez você vai ter que investir um pouco numa sala de cura com uma temperatura que é o ideal para essas bactérias trabalharem, com uma temperatura que é ideal segundo a receita tecnológica desse queijo. E às vezes a gente pensa, mas eu estou indo contra a natureza do meu país, porque eu estou curando queijo a 10, 11 graus. Bom, se for para falar de natureza, então vão viver todo mundo pelado no meio da floresta, né? Vão parar de usar eletricidade, vão parar de usar anestesia para cesariana, isso tudo é modernidade, né? Uai, se a gente for falar assim, então, quem que inventou a eletricidade? Foi o Thomas Edison, né? Não é brasileiro. Então, por que a gente usa eletricidade? A gente é brasileiro. Né? Então, vamos tentar ir para um outro extremo. Então, errado não é curar na temperatura ambiente. Muita gente faz, inclusive os queijos das regiões mineiras, que são indicações geográficas, são curados em temperatura ambiente, mas se você quiser ter outros resultados e cultivar outros mofos, você vai ter que, talvez, controlar a temperatura. Mas não, se seu queijo vende desse jeito, queijo bom é queijo que vende. Ela pergunta, tem como recuperar queijos que deram sabor ruins com a maturação? Conseguir recuperar? Olha, às vezes a gente consegue, sim. O sabor amargo, por exemplo, é um sabor que às vezes é traiçoeiro. Às vezes você cura um queijo que, de princípio, ele dá um sabor amargo, aí depois você esquece ele numa temperatura bem baixa, assim, uns 3 ou 4 meses, você prova de novo, já teve vez da gente conseguir recuperar queijos que foram deixados mais tempo. Curando, mas isso em temperaturas bem baixas, eu acho que a gente consegue recuperar. Um exemplo é o Roquefort, por exemplo. O Roquefort, muita gente não fala disso, mas ele passa em 2 maturações. Uma maturação para fazer o mofo azul dele, né, que é mais ou menos entre 2 e 3 semanas,
e depois ele é embalado num papel metálico e colocado numa temperatura de -1 ou -2 graus, que não é uma temperatura de congelamento, porque ele tem muito sal, ele tem muita gordura, então ele não congela, mas para forçar uma maturação lenta, que eles deixam 8 meses a 12 meses, e que muda a textura, muda o sabor, deixa ele mais fino, mais suave. Então, esse é um exemplo, por exemplo. Mas eu acredito que sim, desde que você não esqueça completamente do queijo, que se você deixar ele numa temperatura ambiente sem nenhum cuidado, o queijo é igual, gente, precisa de cuidado, precisa de estar virando, precisa de estar vendo se tem que passar um paninho para tirar algum mofo indesejável que você não quer, enfim. É possível, mas aconselho fazer isso em temperatura baixa, baixar a temperatura mesmo. Qual o tempo de maturação ideal para queijo de mofo azul? Então, queijo de mofo azul. Vamos lá no guia de cores de queijos. O mofo azul, o que acontece assim, você faz o queijo. Quando você está com mais ou menos entre 5 a 10 dias, você pica esse queijo. Você tem que fazer essa picada no queijo. Pode ser com uma agulha de tricô, ou um palito de churrasco, ou se não, você faz realmente uma prensa que tem vários fincos, igual uma cama de faquir, e você fura o queijo inteiro de uma vez. Para que isso? Para que o mofo azul, ele precisa de oxigênio para poder... Desculpa, ele precisa de oxigênio, é uma das coisas que motiva esse mofo azul. Então, se você fura ele entre 5 e 10 dias, e outra coisa que o mofo azul gosta muito também é um ambiente mais salgado. Ele tem uma alta tolerância ao sal, o Penicillium roqueforti. Então, você geralmente salga esse queijo até na massa para motivar esse mofo azul. Então, você vai ter uma cura de 2 a 3 semanas no máximo. Esse queijo, no máximo 4 semanas, ele já tem todo o seu mofo. O que é natural é que ele já tenha todo o seu mofo bem desenvolvido, numa cave com higrometria controlada a mais de 95, as caves de mofo azul, elas têm o que a gente chama de florines, que são janelas que você abre e fecha para entrar uma corrente de ar de vez em quando e liberar um pouco os gases que esse queijo solta, e uma temperatura entre 12 e 14 graus. Depois que isso acontece, se você continua curando esse queijo nessa temperatura entre 12 e 14 graus, as enzimas que foram liberadas pelo penicillium, elas vão trabalhar muito rápido, de uma forma muito agressiva, que dão queijos que são muito fortes, principalmente para o nosso paladar brasileiro, que vai um pouco, por exemplo, naqueles queijos azuis espanhóis, que são bem fortes mesmo, um gosto bem picante, bem metálico. Então, o que eles fazem? Isso que eu contei antes. Depois que ele já desenvolveu o mofo, você embala ele no papel metálico, se for no papel alumínio com a parte brilhando para dentro, e você põe ele numa temperatura bem baixa, abaixo de 5 graus, para que essas enzimas parem de trabalhar e para que esse mofo adormeça e que ele não continue a trabalhar muito porque o seu queijo já está pronto. Então, você vai manter ele depois nessa temperatura abaixo de 5 graus, para que ele possa desenvolver uma textura mais cremosa, que ele fique mais fondante, mais macio, mas você não quer mais que o mofo desenvolva, senão realmente pode estragar seu queijo. O Geraldo, como adquirir o livro Guia de Cura? Como é que eu faço para comprar esses livros? Guia de Cura é um livro que é vendido no site da Sertãobras, sertãobras.org.br. Ele custa R$120. Ele é enviado para todo o Brasil e você comprando esse livro, esses R$120 são uma doação para a Associação Sertãobras continuar a fazer esse trabalho no Brasil. Porque a gente está com mais 2 livros para lançar, que é o Guia de Fabricação de Massas Moles e o livro sobre leite cru, e tem um outro terminando que é só sobre defeitos de queijo, e você adquirindo esse guia de cura, você está ajudando o nosso movimento. A Sertãobras é uma associação sem fins lucrativos. Então, é uma forma de ajudar a gente a comprar esse guia para esse trabalho continuar.
E se aprender muito, né? A Luana Cipriano, ela é professora do IFAL, Instituto Federal de Alagoas, está sempre conosco. E bom dia. Gostaria de saber um pouco mais sobre pré-maturação do leite, quais gêneros de bactérias são mais utilizados, em geral, por quanto tempo essas bactérias atuam nesse processo de pré-maturação? Então, olha, na nossa revista, a última que saiu, tem um dossiê só sobre prematurar o leite, para dar mais sabor para o queijo. Mas, então, tem algumas... quais são os objetivos disso, Luana? A gente quer melhorar a queijabilidade do leite. A queijabilidade, quer dizer, a capacidade dele se transformar melhor em queijo, né? Então, a gente tem que ver, primeira coisa, qual tecnologia que você usa. Se é um queijo de tecnologia mais enzimática ou de tecnologia mais láctica, você vai trabalhar de forma diferente. A gente vai melhorar a acidificação do leite, a gente vai favorecer a drenagem e é uma coisa que a gente que é uma gambiarra também para conservar melhor leites que vão ser guardados no final de semana, que às vezes as pessoas não produzem. Então, em geral, as bactérias láticas da pré-maturação, estou até vendo aqui na revista, que eu não sei falar essas bactérias todas de cor na minha cabeça, mas são, em geral, bactérias lácticas mesofílicas homofermentativas, como Lactococcus lactis cremoris, Lactococcus lactis lactis, Lactococcus lactis biovar, diacetilactis, e, eventualmente, a gente adiciona lactobacillus mesofílicos. A mistura ela não pode ser muito proteolítica, porque para limitar o aparecimento de sabores desagradáveis. Então, na revista tem essa... E aí tem um quadro na revista que como você decide, como decidir para aumentar essa tipicidade, que eu vou colocar ele aqui. Então, você tem que ver se é leite cru ou pasteurizado, né? Por exemplo, se for leite cru, você vai colocar fermentos de acidificação e você tem que prestar atenção nas condições de cura, porque prematurar o leite é uma coisa, mas tem que ver como isso vai continuar depois, que são relações de cadeias, né? E a gente tem o que seria para uma tecnologia mais enzimática e um que seria para uma tecnologia mais láctica. Tem gente que já prematura o leite com bactérias que vão ajudar na superfície, na cura da superfície do queijo depois. Já é mais difícil de administrar. Eu aconselho começar com essas bactérias lácticas, mesofílicas, homofermentativas, e depois que você já tem o resultado, você possa acrescentar alguma bactéria de superfície, por exemplo, mesmo o mucor ou o penicillium. Uma coisa que tem que prestar atenção é que o ciclo de tempo que o leite fica prematurado e a temperatura tem que ser muito bem controlado para prevenir contra o desenvolvimento de micróbios psicotróficos. E outra coisa também, assim, às vezes a gente está falando isso tudo aqui e para um produtor pequeno, artesanal, que não tem capacidade desses fermentos falar grego, mas você pode, às vezes, ver a diferença. Por exemplo, faz uma experiência. Quando você tira o leite, se é um produtor que está usando pingo e ele quer prematurar o leite, então, na hora que o leite está caindo no latão que ele vai cair na ordenha, põe o pingo ali já e deixa o leite cair em cima desse pingo durante todo o tempo da ordenha, para depois transformar esse leite, em vez de colocar o pingo junto com o coalho na hora de transformar. Isso aí você já vai estar, se a ordenha durar 2 horas, esse leite já está prematurando ali 2 horas. Então, já dá uma diferença. Eu lembro que para produtores do Nordeste, a Luana está no Nordeste, adoro, com saudade. Alguns produtores de queijo coalho falaram comigo que eles estavam com queijo muito duro, que eles queriam um queijo mais macio. Eu falei, coloca 2 copos de requeijão, 2 copos de iogurte natural, comprado no supermercado mesmo, para 100 litros de leite, ou se quiser põe mais ou põe menos, faz a sua experiência,
e eles falaram, nossa, o meu queijo coalho ficou super cremoso. Então, às vezes é uma questão de um ajustezinho do fermento, que você ou coloca o fermento antes, porque em Minas todo mundo tem a mania de colocar o pingo junto com o coalho, você põe ele antes, você vai estar dando mais chance para esses fermentos trabalharem o leite. Enfim, a gente pode... É interessante controlar tudo e anotar qual que é a temperatura que estava, até porque se você quiser repetir a receita, se ela tiver tido sucesso, você sabe como repetir. Isso aí. Espero ter ajudado.